Olá, alunos, tudo bem? A aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o cubismo, continuando nossas aulas sobre os movimentos de vanguarda. Então, o cubismo ele surge no século XX, junto com os outros movimentos. Então, é um movimento das artes plásticas, mas também a gente vai ter representação na arquitetura, na literatura, mas os principais fundadores do cubismo é o Picasso e o Georges Braque. Então, essa imagem é uma imagem da Les Mademoiselles d'Avignon, é considerada a imagem marco do cubismo, pintada pelo Picasso. E aí vocês conseguem perceber claramente as influências africanas que Picasso buscou. Então, essa ideia das máscaras, principalmente nessas duas mulheres aqui do canto direito. Deixa eu mostrar aqui. Essas duas aqui, ó. Então, é claramente uma ideia de máscara. E a gente vai ter algumas características principais do cubismo. Então, essa animaçãozinha que você não estava contando. No cubismo, os artistas vão tratar as formas por meio de figura geométrica. Então, todas as partes de um objeto, todas as partes de uma paisagem, de um rosto, eles vão estar tudo no mesmo plano. Então, os objetos são mostrados como se todos estivessem no mesmo ângulo. Então, vai ficar uma figura em 3 dimensões, mas não é uma figura tridimensional. Então, vocês vão ver as obras, né? Como se colocasse as 3 visões de um mesmo objeto que a gente tem, de um mesmo rosto, tudo no mesmo plano, né? Na mesma forma. Então, além disso, os artistas buscam uma geometrificação. Então, a forma como o artista representava o mundo no cubismo, ela não tem compromisso com a representação real das coisas. A gente viu isso no expressionismo um pouco, mas aqui ele já começa a estar realmente mais distante do real. Então, olha só, eu coloquei aqui 2 obras do Picasso, que é o principal artista do cubismo, tá? A gente vai ter mais representação dele, vão ter outros artistas também que eu vou falar. Mas essa geometrização das formas. Então, olha como que tá o rosto das duas mulheres, mas principalmente as da esquerda, né? O olho, o nariz, a boca, então a mão sobre o rosto. Então, tá tudo no mesmo plano, várias visões da mesma imagem no mesmo plano. Então, essa é a Maria Teresa Walter, uma das mulheres de Picasso. Tem um filme, Os Amores de Picasso, eu até indico ele. Faz vocês tomar um pouco de ranço do Picasso, assim, que ele era meio cafajeste, mas mostra bastante das obras dele. Então, esse é um autorretrato do Picasso, tá, gente? Esse do lado é uma obra do Cézanne. Então, olha só como que as formas, elas estão geométricas, como que não vai ter essa perspectiva, tanto no rosto quanto nessa paisagem. Então, as nuvens, o céu, ele já está geometrizado, a gente não tem as linhas não estão indo, né, para o mesmo ponto de fuga, que é a ideia da perspectiva. Na perspectiva, todas as linhas vêm para um ponto de fuga imaginário, que se encontram no infinito. Então, isso não vai ter aqui no cubismo. Os artistas eles vão preferir mais, gente, as linhas retas. Vocês vão ver, tem poucas curvas. As curvas vão ser mais as curvas que são do próprio objeto, que, por exemplo, tem uma guitarra, um violão. Então, a gente vai ter essas cores mais neutras, né? Branco, o preto, o cinza, o ocre, que seria meio um bege, o castanho. Então, a gente vai ter isso. Aqui começa uma coisa que eu já vou falar um pouco mais pra frente, que é essa sobreposição de imagens. Então, os principais artistas, Pablo Picasso, ele nasce em 1881 e morre em 1973. Essa é uma fotinha dele aí. Esse é o Georges Braque. Aí tá mais uma foto dele. O Georges Braque ele vai estar mais voltado para essa desconstrução do objeto, então ele vai ser um pouco mais abstrato do que o Picasso. O Picasso, apesar dessa geometrização, dessa falta de perspectiva, a gente consegue perceber mais quais são os elementos. O Georges Braque, aí a gente tem que dar uma forçada, né? Eles costumam falar que é um exercício mental como expressão de ideias. Então, você tem que exercitar um pouco a mente, eles também exercitavam muita mente. Então, não é uma pintura que você bate o olho, enxerga e já tem sua opinião, né? Já tem sua impressão. Aqui já é um exercício mental, mas você tem que trabalhar.
Esse é o Fernand Léger, essa obra é A Mulher de Azul, que também é um exercício mais mental, né? Onde está a mulher? Não sei, gente, é uma coisa bem abstrata, apesar de não ser abstracionismo, né? Mas como eu falei com vocês, vários movimentos eles vão perpassar por outros movimentos. Tem movimentos que ainda nem foram criados e movimentos que já foram. Então, artistas viajam por outros países e trazem influências. Então, as coisas vão meio que se misturando. Esse é o Juan Gris. Então, a gente vai ter também, gente, uma banalização dos temas, tá? Vão ser temas mais comuns. Então, vocês já viram vários artistas trabalharam com instrumentos musicais, violão, violino. Então, a gente vai ver esses elementos comuns presentes na obra. No Brasil, eu até esqueci de tirar esses slides, como eu falei com vocês, né? O Brasil, ele não vai vir, não é bem separado os movimentos artísticos como era na Europa, porque vai ser chamado Modernismo Brasileiro, que começa com a semana de 22, na verdade não começa, né, gente? Lógico que tem um pouco antes, né? Mas o grande marco é a semana de 22. Mas não vai ser assim. Os artistas brasileiros, eles perpassam por vários movimentos juntos. Então, tem artistas brasileiros que trabalham mais com o cubismo, tem uns que consideram mais expressionistas, mas a gente não pode subdividir. Então, tipo, a Tarsila do Amaral, ela está colocando aí que ela é uma artista cubista. Ela tem obras cubistas, mas se eu fosse falar, ela é muito mais expressionista e muito mais fauvista pelo uso de cores do que cubista. Então aí, a gente tá vendo? Olha esse expressionismo, olha esse fauvismo nas cores dessa obra da Tarsila Sol Poente. E essa obra do lado é do Vicente do Rio Monteiro. Aí a gente consegue ver um pouco mais desse cubismo por causa dessa geometrização das formas. O cubismo, gente, ele é dividido em 3 fases. São elas o cubismo pré-analítico ou o cubismo cezanniano, que é uma influência do pintor Cezanne. Então, é a primeira fase, então as formas são mais simplificadas, essa geometrização, as cores mais planas, né? Não tem esse uso abusivo das cores. E o Cezanne mesmo, ele não foi um artista cubista. Então, ele foi tipo um influenciador, mas ele não se delimitou a nenhum movimento artístico. Então, tem influências dele no expressionismo, influências dele no cubismo. A segunda fase é o cubismo analítico. Então, o artista ele vai valorizar mais a forma, fazendo essa decomposição, que a gente vai ver dos objetos, eles vão ficar mais abstratos, igual eu falei com vocês, né, do Georges Braque. Então, as cores, elas vão ter, são ser cores mais fortes, mais trabalhadas. Então, aí a gente vai ver o Georges Braque e o Picasso mais fortes nesse momento do cubismo. Desculpa, gente, estou gaguejando. Voltando. Isso mesmo. E agora vocês farão uma atividade. Talvez vocês já tenham até feito na vida no sentido artístico. Tá? Vocês vão fazer um tangram. Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por 7 peças. Vocês estão vendo 5 triângulos, um quadrado e um paralelogramo. Falei bem, hein? Então, com essa peça, vocês já devem ter visto, já devem ter feito, a gente pode formar várias figuras. Então, vocês podem fazer uma imagem, aí vocês podem usar, pintar, colocar pedaços de jornal, frases, fazer um exemplo já pronto, de uma imagem como se fosse um homem, né, correndo, que já é uma característica mais do futurismo, que já é o nosso próximo movimento, dessa coisa de colocar o movimento na tela, tá? Então, como vocês vão fazer? Vocês vão usar pedaços de folhas coloridas. Ele colocou cartolina ou tecido, mas se vocês tiverem papel cartão, ou se quiser fazer manualmente, colorir manualmente os pedaços de folha, se não tiver folha colorida em casa, né? Ninguém está querendo que você saia na quarentena. Tesoura, cola, aí coloca de cera. Então, vocês vão pegar o molde. Vocês podem pegar tanto esse molde aí, ou achar na internet, tá? Tem o molde do Tangram. E aí vocês vão fazer o colore primeiro, recorta e vai montando as imagens, tá?
vai montando as formas a fim de formar uma imagem. E aí vocês podem ou colar, já deixar essa composição colada, ou só tirar foto e me mandar. Eu vou postar como atividade, tá? Esse slide. E aí vocês entregam no prazo de uma semana, eu acho que dá, né? Uma atividade fácil. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem me procurar, tá bom? Um abraço. Aqui vai falar sobre filmes e sites, se vocês quiserem ver. Nesse filme que eu falei, Os Amores de Picasso, é um filme que fala da história do artista, mas tem também um drama, né? Porque eu sei que vocês não gostam muito de filmes de arte, assim. Mas é esse. E aí eu falei com vocês do expressionismo. Vou relembrar quem quiser ver, quem tiver Netflix. Quem tiver Netflix, quiser ver com Amor Van Gogh, é um filme muito bonito. Um beijo!